O Estado precisa de recursos para suas atividades primordiais como saúde, educação, segurança, fisco, diplomacia e muito mais. De onde tirar esses recursos? Nada mais justo que seja dos tributos sobre a renda e o patrimônio. As pessoas reclamam muito da obrigação de pagar imposto de renda e silenciam perante o principal. Quem paga imposto de renda no Brasil? São os super ricos ou ricos? É a classe média? São os pobres? E se compararmos com outros países e com a história, o imposto de renda brasileiro é justo? Este episódio apresenta um dos temas mais importantes não só no imposto de renda como na tributação em geral, que é a definição dos rendimentos tributáveis e isentos. Se o rendimento não é tributável, nem sequer se aplica a tabela progressiva. É um assunto que devia ser muito debatido pela sociedade e é praticamente ignorado. Sob a ótica do imposto de renda, os rendimentos podem ser tributáveis, isentos e não tributáveis. Tributáveis exclusivamente na fonte. Apresentamos um gráfico referente ao exercício de 2021, ano calendário de 2020, elaborado de acordo com as tabelas de dados abertos e estudos disponíveis no sítio da Receita Federal na internet. Mostra o percentual dos rendimentos isentos em relação aos rendimentos totais, e também o percentual dos rendimentos tributáveis mais os tributáveis exclusivamente na fonte em relação aos rendimentos totais, conforme o valor mensal recebido pelo contribuinte, em relação ao salário mínimo. No eixo horizontal, temos a faixa de rendimento total de acordo com o salário mínimo mensal, começando por meio salário mínimo e indo até mais de 320 salários mínimos. No eixo vertical, temos os percentuais. A linha verde mostra os percentuais dos rendimentos isentos sobre o rendimento total. A linha vermelha apresenta os percentuais dos rendimentos tributáveis mais os tributáveis exclusivamente na fonte sobre o rendimento total. No ano calendário de 2020, quem recebeu rendimento total mensal entre 5 a 7 salários mínimos teve 16% desse valor como isento e 84% como tributável. Quem obteve rendimento total mensal superior a 320 salários mínimos teve 69% do seu rendimento total como isento e apenas 31% como tributável. É oportuno lembrar que o imposto devido é calculado aplicando a tabela progressiva sobre a base de cálculo, que é a diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções. A partir de 2 salários mínimos mensais, quanto mais ganha o contribuinte, maior é o percentual do rendimento isento em relação ao total recebido. No Brasil, os super ricos e ricos pagam muito pouco imposto de renda de pessoa física. O gráfico é bem claro. A tributação do imposto de renda tanto na pessoa física como na pessoa jurídica não pode ficar de fora da pauta de discussão da opinião pública. Quando o imposto de renda foi instituído no Brasil, foi denominado Imposto Geral sobre a Renda, para mostrar que os rendimentos estariam sujeitos à tributação e a isenção seria exceção. Com o passar dos anos, as isenções só aumentaram. Durante vários exercícios, havia poucas isenções, e as declarações não tinham quadro para rendimento isento e não tributável. A primeira declaração a ter campo para rendimento isento e não tributável foi a do exercício de 1971. Mesmo assim, o contribuinte devia escrever a espécie de rendimento. Ao longo da história do imposto de renda no Brasil, tivemos rendimentos isentos polêmicos e contestados, porque foram considerados regalias tributárias. Houve na história muitos lobbies de grupos, alguns poderosos, para não pagar imposto de renda. Vamos mostrar os mais questionados e polêmicos. No centenário imposto de renda, a isenção mais antiga da pessoa física é a relativa ao recebimento de doação ou herança.
Esses rendimentos constam como isentos em todas as declarações até 2022. Essa isenção, no entanto, não atinge o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Segundo os dados econômico-tributários e aduaneiros da Receita Federal, opção Estudos Tributários e Aduaneiros, no exercício de 2021, ano calendário de 2020, as doações e heranças foram o terceiro tipo de rendimento isento mais informado pelo contribuinte, com mais de 110 bilhões de reais. Logo no primeiro regulamento do Imposto de Renda, de 1924, tivemos a primeira isenção discutível. Forte pressão e intenso lobby do setor primário isentaram rendimentos provenientes da agricultura. Porém, no regulamento seguinte, de 1926, já estavam no rol dos tributáveis. A tributação dos rendimentos provenientes da agricultura foi o tema tributário mais discutido nos anos de 1924 a 1926, como mostram as manchetes dos jornais da época. Os funcionários públicos tentaram incluir seus vencimentos básicos no rol dos isentos, mas nunca lograram êxito. Em 1926, um projeto de lei isentava do imposto de renda os vencimentos dos funcionários públicos. O projeto não foi adiante. Na segunda metade da década de 1920, uma corrente entendia que trabalho não era renda e não devia pagar imposto. Também não tiveram sucesso. Em fevereiro de 1934, foi proposta emenda constitucional para não tributar imposto de renda sobre os vencimentos dos servidores públicos civis ou militares, inclusive magistrados, aposentados ou reformados, bem como as remunerações dos empregados particulares de qualquer profissão. A proposta não foi aprovada. Outro rendimento não tributável alvo de debate e contestação foi a imunidade dos vencimentos recebidos pelos escritores, jornalistas e professores, prevista na Constituição de 1934. A Carta de 1937 nada tratou a respeito, mas a de 1946 manteve a imunidade. Os vencimentos de escritores, jornalistas e professores foram manchetes dos periódicos durante todo o período em que houve imunidade. Foi revogada por meio da Emenda Constitucional número 9 de 1964. Um rendimento não tributável bastante contestado foi a imunidade de vencimento de magistrado. Até a tributação definitiva, a partir de 1964, alternou períodos de cobrança e de imunidade. Tudo por causa de interpretação. As constituições brasileiras dispunham que os vencimentos dos magistrados eram irredutíveis. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal entendiam que, se eram irredutíveis, não deviam pagar imposto de renda. Foi revogada também pela Emenda Constitucional número 9 de 1964. A Carta atual, de 1988, exclui da irredutibilidade de subsídio dos magistrados o imposto de renda. Dos rendimentos isentos e não tributáveis, o que gera mais discussão é a isenção, na pessoa física, de lucros e dividendos. É um tema tão importante que no nosso livro sobre o centenário do Imposto de Renda, que esperamos ser publicado no início de 2023, sua trajetória recebeu várias páginas. Aqui, vamos apenas resumir o procedimento tributário, na pessoa física, de lucros e dividendos. Ao longo da história, variou o tratamento tributário dispensado aos rendimentos derivados de lucros e dividendos.
De 1924 até a isenção prevista na Lei nº 9.249 de 1995, a regra era tributar exclusivamente na fonte ou oferecer os rendimentos à tributação na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF. Eventualmente, eram considerados isentos ou não tributáveis, dependendo da natureza do rendimento e do valor. Muito antes de o imposto de renda ser oficialmente instituído no Brasil, os dividendos eram, de vez em quando, sujeitos à tributação, descontados pela fonte pagadora e recolhidos ao Tesouro pela própria fonte pagadora, sem participação do contribuinte de fato. Era uma espécie de tributação exclusiva na fonte. Na declaração do exercício de 1926, houve uma grande mudança na apuração do IRPF. Os rendimentos tributáveis passaram a ser classificados em cédulas, que eram denominadas pelas primeiras letras do alfabeto. Lucros e dividendos eram tributados na cédula F. De 1926 a 1964, o total a pagar do imposto de renda à pessoa física era a soma do imposto cedular com o imposto progressivo. Lucros e dividendos não tinham dedução como as outras cédulas, mas não estavam sujeitos ao imposto cedular. O valor a pagar era só o resultado do imposto progressivo. A partir de 1965, o imposto cedular foi extinto e o valor a pagar foi somente o resultado do imposto progressivo. Os lucros e os dividendos continuaram classificados na cédula F. De 1976 a 1989, havia dois modelos de declaração, simplificada e completa. No modelo completo, os lucros e dividendos eram incluídos na cédula F. No simplificado, lucros e dividendos podiam ser oferecidos à tributação, em algumas situações, mas não era vantajoso para o contribuinte. Em alguns exercícios, por opção do beneficiário, lucros e dividendos podiam ser tributados exclusivamente na fonte ou oferecidos à tributação na cédula F. De 1990 a 1995, lucros e dividendos não figuravam no rol dos rendimentos isentos. As participações nos lucros das empresas faziam parte dos rendimentos tributáveis, consoante a Lei nº 8.383 de 1991. A partir de 1º de janeiro de 1993, a alíquota do imposto de renda incidente na fonte sobre lucros e dividendos passou a ser de 15%. Por força do artigo 10 da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficaram sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integraram a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, domiciliado no país ou no exterior. Passados 27 anos da isenção, a polêmica continua. Há argumentos dois que são favoráveis e dois que são contrários à tributação, na pessoa física, de lucros e dividendos. Vamos mostrar alguns. Os contrários à tributação na pessoa física dizem que seria bitributação, pois as empresas já pagam imposto sobre o mesmo resultado. Previne distribuição disfarçada de lucros, o que é de difícil fiscalização, é mais simples e não limita a decisão do investidor. Defendem que o Brasil tem uma estrutura tributária específica. Os favoráveis à tributação afirmam que o ordenamento pátrio tratou de distinguir pessoa física de pessoa jurídica, princípio de entidade. Não há que falar sobre integração dos sócios à empresa em nível tributário. Os sujeitos passivos do IRPJ e IRPF sobre dividendos são entidades diferentes. No primeiro caso, são pessoas jurídicas e no segundo, pessoas físicas, que possuem existência legal claramente definidas e não podem ser confundidas umas com as outras. Os contrários à tributação argumentam que tributar lucros e dividendos poderia ir contra o sistema produtivo.
Os favoráveis à tributação lembram que poucos são os países que isentam na pessoa física lucros e dividendos, inclusive os semelhantes ao Brasil. Os contrários à tributação afirmam que na pessoa jurídica, os lucros são tributados na alíquota de 34%, sendo 25% de IRPJ e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Os favoráveis à tributação lembram que a alíquota de 25% é para a empresa tributada pelo lucro real. As tributadas pelo simples e pelo lucro presumido têm outra forma de tributação. O Brasil está fora dos padrões da OCDE. No exercício de 2021, ano calendário de 2020, segundo o sítio da Receita Federal, os lucros e dividendos representaram 384 bilhões de reais, o que correspondia a 35% do total dos rendimentos isentos e não tributáveis, conforme dados informados pelos contribuintes. Para finalizar este vídeo, apresentamos um gráfico, referente ao exercício de 2021, ano calendário de 2020, que mostra o percentual do imposto devido sobre o rendimento total, segundo a quantidade de salário mínimo mensal que o contribuinte recebeu. O gráfico não mostra valores, só percentuais. No eixo horizontal, temos a faixa de rendimento total de acordo com o salário mínimo mensal, começando por meio salário mínimo e indo até mais de 320 salários mínimos. No eixo vertical, temos os percentuais. No ano calendário de 2020, quem recebeu rendimento total mensal entre 10 a 15 salários mínimos teve como imposto devido no IRPF 9,18% do que recebeu. Quem obteve rendimento total mensal superior a 320 salários mínimos, o percentual foi 2,09%. O gráfico mostra que no imposto de renda da pessoa física o andar de cima paga, proporcionalmente, menos imposto que os andares de baixo.